filho paralisado de chefe da máfia coreana, encontra esperança incrível em ajuda surpreendente. O sol se punha no morro, tingindo de laranja os muros desgastados da comunidade carioca onde Júnior vivia. A música ecoava nas casas e o cheiro de comida caseira invadia o ar. Mas, dentro de seu quarto escuro, Júnior se sentia como uma sombra, preso em um corpo que desobedecia tudo o que ele desejava. A paralisia cerebral fazia dele um espectador dos sonhos de liberdade e aceitação. Como eu posso ser livre se não consigo controlar meu próprio corpo? Pensava, enquanto o peso do sobrenome que carregava, filho do temido Kim, chefe da máfia coreana, esmagava seus sonhos. A pressão em casa era intensa. Kim exigia obediência, respeito, e qualquer indício de fraqueza era rapidamente esmagado sob o olhar penetrante do pai. Mas Dona Lúcia, sua mãe, sempre estava ali, oferecendo amor em meio à tempestade. Naquela noite, a festa comunitária parecia um paraíso ao alcance da mão. Mas Júnior se sentia mais isolado do que nunca. As risadas, as cores vibrantes, tudo lhe parecia distante. Queria dançar, queria sentir a liberdade da música, mas a certeza do olhar julgador da comunidade o prendia a uma solidão que cortava como lâmina. E então, num momento que parecia mágico, encontrou tia Maria, uma senhora de alma generosa que, com um sorriso caloroso, propôs algo que mudaria sua vida: aulas de dança adaptadas. Você pode dançar, Júnior? Venha, você vai ver como é libertador, disse ela com os olhos brilhando de esperança. A ideia aterrorizou e encantou ao mesmo tempo. A dança parecia um sonho distante, um lugar mágico que estava além do alcance. Mas, pela primeira vez, algo dentro dele acendeu. Ele decidiu aceitar o desafio, mesmo com medo do que seu pai diria. As primeiras aulas foram difíceis, cada movimento era um esforço e tanto. Mas, a cada batida de música, algo mágico acontecia. Ele começou a se sentir vivo, como se a dança fosse a chave da sua liberdade. As vozes que antes apenas murmuravam com paixão, agora eram aplausos. A comunidade começou a se unir em torno dele, não mais como um olhar de pena, mas como um grito de aceitação e superação. Quando Kim soube das aulas, a fúria tomou conta. Você não é um dançarino, Júnior. Você é meu filho e seu lugar não é aqui, gritou, fazendo os vidros tremerem. O coração de Júnior se apertou. De um lado, a paixão pela dança. Do outro, a pressão do legado familiar. As sombras do pai sempre estiveram presentes, ameaçando apagar a luz que tia Maria acendeu dentro dele. O dilema era insuportável: seguir a música ou obedecer ao pai. Antes de continuarmos, preciso te avisar sobre algo importante que está acontecendo. O YouTube tem feito mudanças no sistema e muitas pessoas estão perdendo as notificações dos canais que seguem. Se você está gostando do conteúdo, clica no sininho e marca todas as notificações para não perder os próximos vídeos. E se puder deixar um like, me ajuda muito com o alcance. Sério, faz diferença. Conta nos comentários de onde você está assistindo. Sempre fico curiosa para saber quem está do outro lado da tela. Agora vamos continuar. O festival de dança se aproximava e o coração de Júnior batia acelerado. Ele queria dançar, queria mostrar ao mundo seu verdadeiro eu. Mas a pressão do pai ainda o assustava. Olhando para o espelho, não via apenas a paralisia, mas a luz da esperança que crescia dentro dele. Será que ele teria coragem de enfrentar as correntes invisíveis que o prendiam? A noite do festival chegava e, com isso, a pergunta que pulava em sua mente: ele seria capaz de dominar seu destino e dançar com a própria liberdade? Na véspera do festival, a energia na comunidade era palpável. As ruas se enfeitavam com bandeirinhas coloridas e a música, que antes era apenas um fundo sonoro, agora pulsava em cada coração. Júnior estava na sua cama, as mãos trêmulas segurando o lençol. Seus pensamentos dançavam freneticamente entre a ansiedade e a esperança. O brilho das luzes de festa refletia em suas pupilas, mas a sombra de Kim, seu pai, ainda pairava sobre ele. Dona Lúcia entrou no quarto, um doce sorriso no rosto. Você está pronto, meu amor? Perguntou com a voz suave como um abraço. Júnior queria gritar que estava pronto para quebrar as algemas que o aprisionavam. Mas a verdade era que o medo se entranhava em seu peito como um parasita. Mãe, e se ele não aceitar? E se eu falhar? Disse Júnior, a voz tremendo. Meu filho, o que importa é que você se sinta livre. E liberdade não é sobre o que os outros pensam. É sobre você, sobre a sua verdade. Ela respondeu segurando seu rosto nas mãos. O calor do toque dela era como um raio de sol em meio à tempestade que batia em sua alma.
Ele sentiu que, mesmo em um corpo que não obedecia, havia uma força que pulsava dentro dele. A noite do festival chegou e o coração de Júnior batia descompassado. Enquanto se arrumava, a visão que mais o intrigava era a de sua própria imagem refletida no espelho. O menino paralisado que antes só via fraqueza, agora dava lugar à figura determinada de um dançarino. Ele respirou fundo, sentindo o cheiro da alegria no ar. Quando chegou ao local do festival, os rostos da comunidade estavam iluminados, as pessoas dançavam, riem, e o som da música pulsava como um coração coletivo. Júnior foi recebido com aplausos, os olhares que antes eram de pena agora se iluminavam com admiração. Tia Maria estava lá, acenando com entusiasmo, e aquilo alimentava a esperança que crescia dentro dele. A apresentação começou e Júnior sentiu o nervosismo se misturar à adrenalina. Ele navegou no ritmo da música, cada batida tocando seu coração. Com a ajuda de tia Maria, ele se posicionou no centro do palco. Luzes brilhantes o cercavam, e os sorrisos da comunidade lhe davam coragem. Ele respirou fundo e, ao sentir a música invadir seu ser, começou a mover-se. Os primeiros passos foram hesitantes, mas à medida que a melodia o envolvia, ele se entregava, deixando a dança fluir. Cada movimento tornava-se uma expressão de liberdade, uma declaração de que ele era mais do que o peso do sobrenome que carregava. O público, sem saber, se levantou em apoio, seus olhos brilhando com emoção. Mas lá do fundo, Kim assistiu. Uma tempestade de emoções cruzava seu rosto. Júnior podia sentir a pressão do olhar do pai, mas em vez de deixar que isso o derrubasse, fez exatamente o oposto. Ele dançou mais intensamente, decorou cada passo com a força do amor que sua mãe sempre lhe deu, e com seu desejo indomável de ser livre. Quando a música parou, o silêncio foi ensurdecedor por um instante que pareceu uma eternidade. Então, irromperam aplausos ensurdecedores. Júnior olhou para a multidão extasiada e, pela primeira vez, viu o brilho de aceitação nos olhos das pessoas que um dia ele temera. Algo dentro dele havia mudado. Mas, com a empolgação, uma certeza lhe firou o peito. No canto do olho, o olhar de Kim o fulminava. A luta estava longe de acabar. O que viria agora? Ele estaria disposto a enfrentar seu pai para reivindicar sua nova vida? Com os aplausos ecoando em suas orelhas, Júnior deixou o palco, sentindo-se mais leve que uma pluma. Os sorrisos e abraços amigos o envolviam como uma manta acolhedora. Eles não viam só um dançarino, viam um garoto que havia se libertado de 1000 correntes invisíveis. Mas, mesmo no brilho da vitória, havia uma sombra que não podia ser ignorada. O olhar penetrante de Kim ainda o atormentava, como um espectro às portas de sua nova vida. "Você foi incrível!" gritou tia Maria segurando as mãos de Júnior com força. A felicidade em seus olhos ajudou a aliviar a tensão em seu peito, mas ele logo se viu procurando seu pai na multidão. O relógio parecia ter parado em um ciclo de ansiedade no seu interior. "Júnior!" chamou Dona Lúcia puxando-o para um abraço apertado. O cheiro do perfume dela mesclava-se com a mistura de alegria e apreensão. "Você viu a forma como todos reagiram? Isso foi só o começo. Você está pronto para mais." "Sim, mãe." "Mas Kim..." Suas palavras estavam recheadas de um medo profundo. Sem tempo para hesitar, ele avistou Kim caminhar em sua direção. A figura imponente do pai parecia ainda maior à medida que se aproximava. Os aplausos diminuíram e um silêncio intenso envolveu o ambiente como um cobertor pesado. Júnior sentiu um frio deslizar pela espinha. "Você acha que dançar vai apagar o que você é?" A voz de Kim cortou o silêncio como uma faca. "Não importa o que você fez aqui. A verdade ainda é a mesma. Você é meu filho, e eu não posso ter um filho assim." Júnior engoliu em seco. As palavras de Kim eram como pedras caindo em um lago calmo, fazendo ondas de desespero reverberarem em seu coração. "Muitos já pensaram que eu não era nada mais que um peso, mas eles se enganaram. Hoje eu mostrei a todos quem sou de verdade," respondeu Júnior, sentindo que as águas que antes o afundavam agora o empurravam para a superfície. Havia um incêndio dentro dele, e ele não tinha intenção de apagá-lo. Kim desviou o olhar, e uma batalha interna brilhava em seus olhos. Júnior viu uma fraqueza ali, algo que não se via antes. "Essa dança não é só um show, pai. É a minha liberdade, a minha escolha." Ele falava com a força que sentia pulsar dentro dele, como o toque quente do sol em um dia frio. "Você realmente acha que pode simplesmente dançar para longe de mim?" provocou Kim, com um tom de raiva que emanava da sua voz. "Não é sobre dançar para longe de você. É sobre dançar para mim. Eu quero ser quem sou, e não me esconder mais." O olhar de Kim mudou. O filho não estava mais ali, a figura temerosa.
Júnior era um jovem que estava se firmando, pronto para enfrentar a tempestade, mas a resposta de Kim ficou presa na garganta do pai, impactando o ambiente que já estava impregnado de expectativa. No meio da confusão, uma aproximação inesperada interrompeu o momento tenso. Uma figura conhecida, Alana, a amiga de escola de Júnior, atravessou a multidão com um brilho de determinação que se assemelhava ao dele. "Oi, Júnior, posso falar com você?" perguntou, suas palavras carregadas de uma energia nova que atraía todos os olhares. Júnior hesitou, mas ao mesmo tempo estava seduzido pela ideia de um apoio inesperado. Alana sempre foi o tipo de pessoa que trazia luz onde quer que fosse, e essa luz parecia brilhar ainda mais agora. "Eu preciso resolver isso", sussurrou ele, a luta com Kim ainda fervendo dentro dele. Mas a urgência de Alana era palpável, e Júnior sentia que era hora de decidir, não só entre seu pai e o mundo fora, mas entre quem ele era e quem desejava se tornar. Com um último olhar para Kim, ele fez um gesto sutil de convocação. Mais do que aceitar o carinho da comunidade, ele estava pronto para tentar algo novo, mas a dúvida ainda pairava entre eles. Alana se tornou a ponte que poderia levá-lo para um novo caminho, mas será que ele estava realmente pronto para cruzá-la? Júnior respirou profundo. A energia pulsante que o cercava era contagiante, mas seu coração ainda estava preso entre as palavras de Kim e a luz que Alana emanava. Ela se aproximou mais, seus olhos brilhando como se carregassem toda a esperança do mundo. "Júnior, eu vi sua performance. Você foi magnífico. Precisamos conversar." Alana insistiu, estendendo a mão. Havia algo em seu jeito que parecia promissor. Quase um convite para uma nova possibilidade. Com um último olhar preocupado para Kim, que ainda observava de longe, ele tomou coragem e a seguiu. Andaram em direção a um canto mais tranquilo do salão, enquanto os ecos da comemoração se transformavam em murmúrios distantes. Alana começou com a voz suave. "Eu não sei o que está acontecendo entre você e seu pai, mas eu sinto que você está em uma encruzilhada. Você precisa lembrar que você merece ser feliz." Júnior sentiu uma onda de desconforto, mas também de alívio. Era como se Alana estivesse ali para remover o peso que havia sido colocado em seus ombros. Ele balançou a cabeça. "É muito complicado. Meu pai não aceita quem eu sou." Ela cruzou os braços, seu olhar desafiador. "Se ele não consegue ver a luz que está brilhando dentro de você, isso é mais um problema dele, não seu. A dança é a sua verdade. Você não pode deixar que o medo dele te impeça de voar." As palavras de Alana ressoavam com ele, como acordes de uma música que há muito tempo não ouvia. Era reconfortante e inquietante ao mesmo tempo. "Eu quero dançar, quero ser livre, mas tem horas que é como se um peso estivesse amarrando minha alma. Você precisa usar esse peso como combustível. Transforme essa dor em arte. Júnior, você tem um talento incrível e uma voz que merece ser ouvida. Não seja refém do passado. Vamos fazer algo juntos." O entusiasmo de Alana era contagiante, e Júnior começou a sentir a chama dentro dele reacender. Antes que pudesse responder, Alana puxou algo da bolsa. Era uma folha dobrada. "Eu tenho uma ideia. Eu quero que você participe de um workshop de dança que vai acontecer no próximo mês. É uma oportunidade incrível, e eu confiei que você seria a estrela do evento." As palavras viajaram até ele como um sopro de ar fresco. Um workshop? A ideia soava como uma nova vida pulsando em suas veias. "Mas e meu pai? E todas essas inseguranças? Você não pode viver a vida baseada no que os outros pensam. O que importa é como você se vê. Este workshop pode ser a sua chance de brilhar, de mostrar a todos que você é muito mais que a sombra do seu pai." A brisa leve que passava naquele momento parecia convidar Júnior a voar mais alto. Ele sentiu os batimentos cardíacos acelerarem. Uma mescla de medo e empolgação. A ideia de se apresentar para alguém que não fosse o pai, de se desatar da imagem que Kim sempre tentara colocar sobre ele, era aterrorizante, mas ao mesmo tempo havia uma faísca de vida que pulsava no fundo de sua alma. "Você acha que eu consigo?" perguntou ele sem esperar por uma resposta positiva. A incerteza ainda estava ali, como um leopardo escondido na grama alta. "Você pode, Júnior, e eu estarei ao seu lado. Confie em mim." Alana incentivou, com um brilho nos olhos que parecia antídoto para suas inseguranças. Ele ainda hesitava, mas sentia que o caminho à sua frente estava se desdobrando lentamente. Antes de dar um passo, houve uma interrupção repentina. Uma voz familiar cortou o ar, como um trovão, e Júnior virou-se para ver Kim aproximando-se mais uma vez, seus olhos escuros agora cheios de raiva. "Para onde você pensa que está indo?" O tom de Kim era ameaçador,
a energia do ar mudando instantaneamente. Um nó se formou na garganta de Júnior. Era a batalha final entre o que ele queria e a sombra que ainda o seguia. Ele precisava decidir: lutar ou se esconder. E a escolha que fizesse agora moldaria seu futuro de uma vez por todas. Júnior congelou por um instante, a adrenalina subindo pelo seu corpo. A presença de Kim havia jogado um balde de água fria nas chamas que começavam a se acender dentro dele. O estômago embrulhou-se enquanto a tensão pairava no ar como um nevoeiro denso. Kim, eu estava apenas falando com a Alana. A tentativa de se desculpar era fraquinha. Sabia que as palavras não poderiam disfarçar a luz que ele começava a descobrir. Falando? Ou ensaiando sua fuga? Kim soltou uma risada baixa, mas amarga, que ecoou como um trovão na mente de Júnior. Você acha que ela vai te levar a algum lugar? Esse sonho de dançar não passa de uma ilusão. Para de falar assim, Kim. Você não sabe o que eu quero. A voz de Júnior saiu mais alta do que pretendia, ecoando pela sala e atraindo olhares curiosos. Um misto de vergonha e resistência subiu por ele. E se eu quiser ser livre? E se eu quiser dançar? Ele punha à mostra sua revolta, mas havia uma fraqueza crescente nas palavras. O olhar de Kim, que outrora simbolizava proteção, agora só trazia insegurança. Livre? Você não consegue nem sair de casa sozinho sem mim. Kim retrucou, o veneno escorrendo de cada palavra. Acha que pode viver fora dessa bolha, Júnior? O que você sabe sobre a vida? Alana interrompeu, avançando até eles com o coração pulsando de raiva. Deixa o Júnior em paz, Kim. Ele é muito mais forte do que você imagina. Você não pode prendê-lo para sempre. Ele não pertence a você. Kim a encarou. Um olhar de desprezo cruzando seu rosto. E quem você pensa que é para dizer o que ele deve fazer? Apenas uma dançarina com sonhos vazios. O sangue de Júnior fervilhava. Havia algo familiar e doloroso naquele confronto. Algo que lembrava os momentos que tinha vivido sob a sombra de Kim. Ele olhou para Alana. Viu os incentivos em seus olhos e as palavras de fé fervilhando em seu coração. Eu não quero mais viver com medo de você, Kim. A afirmação escapuliu de seus lábios, mais forte do que Júnior achou que poderia ser. A dança é minha paixão. É o que me faz sentir vivo. E se isso não agrada você ou meu pai, eu não posso carregar esse peso por mais tempo. Kim franziu a testa, a expressão carregada de desprezo. Você está se embrenhando num caminho que vai te levar à ruína. Ninguém vai te aceitar como você é. Júnior engoliu em seco, sentindo as palavras de Kim ressoarem com seu histórico de insegurança. Mas ele também sentiu a energia pulsante dentro de si, aquela chama alimentada por Alana. Eu espero que um dia você me veja. Não sou a sombra que você quer que eu seja. Alana moveu-se colocando uma mão no braço de Júnior, um gesto de apoio que derreteu um pouco da tensão. O olhar dela o encorajava a seguir adiante, a não recuar. Vamos, Júnior. Não deixe que palavras más apaguem sua luz. E ao olhar para Alana, Júnior viu uma nova possibilidade. Uma porta aberta para um futuro que nunca imaginou. O que antes parecia impossível agora brilhava como uma estrela no horizonte. Ele estava determinado a não deixar que o passado o segurasse mais. Mas antes que ele pudesse dar o primeiro passo em direção a essa nova vida, Kim ergueu a voz, cheia de desprezo. Você realmente acha que o seu pai vai deixar isso acontecer? Eu sei onde ele está neste momento. E digo mais, ele não vai ficar feliz ao saber de suas novas ambições. As palavras de Kim foram como uma faca, cortando o ar e o coração de Júnior. O medo voltou de forma avassaladora, questionando toda a sua resistência e a coragem que começava a crescer. Como poderia dançar e ser livre se sua própria família fazia parte da sua prisão? Ele hesitou por um segundo, a sala parecendo girar ao seu redor. Mas naquele momento, Júnior sabia. A escolha agora não era apenas sobre a dança, mas sobre enfrentar de uma vez por todas o próprio destino. E então a pergunta que ele não ousava fazer reverberou em sua mente. Está disposto a arriscar tudo, inclusive romper os laços mais profundos, por um sonho? A sala parecia pequena, sufocante. O olhar de Júnior fixava-se em Kim, como se a presença dele pudesse arrancar suas palavras antes que elas tivessem a chance de sair. O passado que parecia intacto agora desmoronava ao seu redor, empurrando-o para um abismo de dúvidas. Alana estava ao seu lado, sua mão calorosa como uma âncora no meio da tempestade. Ela percebeu a luta dentro de Júnior.
e seus olhos brilhavam com uma determinação que ele nunca tinha visto antes. Júnior, ela murmurou. Lembre-se da sua dança. É isso que importa. A menção de sua paixão trouxe lembretes vívidos. As tardes ensaiando, os passos incertos se transformando em movimentos fluidos. A dança era a única linguagem que Júnior entendia completamente. Era seu refúgio, seu lar. E a ideia de ser afastado dela parecia uma violência. Mas Kim estava certo, seu pai. A sombra que sempre pairou sobre ele, a pressão e o medo que nunca o deixaram em paz. Você pode fazer o que quiser. Você tem essa força. Alana insistiu, cada palavra carregada de fervor. Mas Júnior já lutava contra os demônios do passado e do presente. O que faria seu pai pensar? O que aconteceria se Kim estivesse certo? E se seu sonho não passasse de um capricho tolo? Meu pai... A voz dele vacilou. Era uma razão válida, uma âncora que prendia sua esperança. Eu não posso simplesmente deixar tudo isso para trás. Ele precisa de mim. Ele não precisa de você do jeito que você está agora, preso nesse ciclo de medo. Você acha que ele gostaria de ver você infeliz? As palavras de Alana foram como um despertador, tocando algo profundo em Júnior. O que ele sempre aceitou como verdade estava agora sendo questionado. Se eu fizer isso, posso perder tudo, ele murmurou, os olhos cheios de incerteza. O peso da escolha estava quase sobrecarregando. Ser quem ele realmente era significava desafiar não só Kim, mas também sua própria família, e isso o paralisava. Às vezes, o que chamamos de segurança não passa de uma prisão, Alana respondeu, a paixão vibrando em sua voz. Ninguém pode viver uma vida que não é a deles. Se você não se arriscar agora, quando fará? Deixe a dança te guiar. Apenas dê o primeiro passo. Enquanto ela falava, Júnior olhou em volta. Aqueles rostos, aquelas sombras, tudo parecia um jogo de marionetes, onde ele sempre estivera preso à vontade alheia. E ele estava cansado. Cansado de ser um menino obediente, preso nas expectativas de outros. Mas outra voz ecoava em seu coração. E se ele não fosse aprovado? E se a dança não fosse suficiente? O medo se agigantava como um monstro sob a cama, pronto para devorá-lo. No fundo, no entanto, havia uma luz tênue, um impulso que pulsava em seu peito, como um coração que precisava de liberdade. Eu posso tentar, ele finalmente disse, a voz hesitante, mas a decisão começava a tomar forma. Mas a lembrança do pai teimava em assombrá-lo. E se ele não aceitar? E se eu não for bom o suficiente? Você tem que acreditar que é bom o suficiente. Alana disse, cortando suas inseguranças com determinação. Apenas comece, e se tudo der errado, junte as peças depois. O importante é dar o primeiro passo. Kim observava tudo, aparentemente desdenhoso, mas havia uma tensão nervosa em seu olhar, como se ele simplesmente não conseguisse acreditar que Júnior estava começando a se soltar das correntes invisíveis. O coração de Júnior disparou ao pensar na dança. Ele queria ser livre. O desejo de romper as amarras crescia como um incêndio em seu interior. Então, ele respirou fundo, sentindo a presença de Alana ao seu lado como uma mão firme em seu coração. O que realmente importava era sua felicidade, sua paixão. Eu quero dançar, e estou pronto para enfrentar o que vier pela frente. Naquele momento, a ansiedade foi ofuscada por um lampejo de esperança. Ele virou-se para Alana, um sorriso tímido nos lábios, a chama da coragem começando a brilhar. Mas antes que pudesse celebrar essa nova determinação, uma mensagem chegou vibrando em seu celular. Uma mensagem do pai. Estou indo para a sua casa agora. Precisamos conversar sobre suas escolhas. E o mundo de Júnior parecia desabar novamente. Estava ele realmente preparado para as consequências? Agora, a escolha entre dançar e a segurança da casa estava prestes a ser testada de uma maneira que ele nunca imaginou. O ar estava pesado, como se cada respirar se tornasse uma batalha interna. Júnior sentiu seu coração acelerar. A mensagem do pai ecoava em sua mente, como um trovão ameaçando arruinar tudo o que começava a florescer dentro dele. Alana, ainda ao seu lado, olhou para ele com um misto de empatia e coragem, capaz de fazer qualquer um enfrentar seus maiores medos. Vamos dar o próximo passo juntos, ela disse suavemente como um convite para sair de um labirinto escuro. Acredite, você não está sozinho. Ele sabia que isso era verdade, mas a presença do pai, com seu olhar implacável e expectativas pesadas, intimidava qualquer impulso de liberdade que surgia em seu peito.
Por um instante, tudo o que ele queria era se esconder nas coreografias ensaiadas, onde cada movimento contava uma história de quem ele realmente era. Você quer dançar mesmo se isso significar sua aprovação? Alana questionou, o olhar firme. Júnior hesitou. Era uma pergunta direta, mexendo em suas mais profundas inseguranças. O que aconteceria se ele falhasse? Se sua paixão não fosse algo que seu pai pudesse entender? Nesse momento, Kim interrompeu o silêncio. Olha, Júnior, você pode seguir seus sonhos, mas é uma escolha arriscada. Seu tom sarcástico tinha um objetivo claro, desafiá-lo a provar que estava realmente decidido. Você acha que vai conseguir suportar a pressão? Júnior respirou fundo e focou na sensação de Alana ao seu lado. Eu vou tentar, respondeu a voz firme. Estou cansado de viver para agradar os outros. Chega! O olhar de Kim se intensificou, mas a presença de Alana parecia fortalecer seu novo propósito. É isso mesmo! Alana exclamou, um sorriso radiante iluminando seu rosto. Cada passo que você dá é um passo em direção ao que realmente deseja. E lembre-se, você nunca vai saber até experimentar. Júnior sentiu uma onda de determinação percorrer o corpo. Sim, ele queria dançar. Era mais do que apenas movimentar os pés. Era uma manifestação de sua essência. Porém, a palavra pai ainda resistia em sua mente como uma sombra, pronta para o esmagar. O tempo parecia se arrastar enquanto esperavam a chegada de seu pai. A sala continuava a ser um espaço pequeno e opressivo, mas agora Júnior tentava encontrar liberdade ali. Alana, percebendo seu nervosismo crescente, colocou a mão no braço dele. O que ele pensa não define quem você é. Você é maior que isso. As palavras dela manteriam sua mente aquecida enquanto o tempo passava. E então, a porta se abriu. Seu pai entrou, imponente e severo. Júnior sentiu um frio na espinha. A atmosfera mudou e a energia no ar virou tensão. As palavras que trocariam poderiam definir seu futuro. O olhar do pai atravessou o ambiente como uma espada. Ele cruzou os braços, observando seu filho. Precisamos conversar sobre suas escolhas, Júnior, começou ele, a voz grave e autoritária. Sinto que você está se perdendo. E eu não posso permitir isso. O tom fazia o coração de Júnior disparar. Alana apertou sua mão e ele aceitou o apoio. A batalha dentro dele começava, e ele sabia que cada palavra contava. Agora era hora de expor sua verdade, e mais importante, seu desejo de dançar. Olhou para seu pai, as palavras na ponta da língua. Ali estava o seu ponto de ruptura. Pai, eu quero dançar. Ele declarou, a coragem pulsando em seus olhos. A sala parecia congelar, e o tempo se arrastava ainda mais. Seria este o momento em que tudo mudaria. A desaprovação o afetaria ou seu pai poderia ver o valor em sua felicidade? E enquanto Júnior esperava pela resposta, sentiu que cada fibra de seu ser pulsava com vida. Mas a expressão do pai não se revelava. A incerteza estava estampada no rosto dele. E Júnior soube naquele instante que tudo poderia mudar a partir dali. Mas o que seu pai iria responder? Júnior agora estava prestes a descobrir se seu sonho era mais forte que o medo que o cercava. O silêncio que se instalou na sala era denso, como se cada respiração ocupasse mais espaço. Júnior olhava nos olhos do pai, tentando ler suas emoções, mas a expressão dele era um mistério. O tempo parecia ter parado, como uma dança interrompida no meio de um movimento grandioso. A tensão entre eles aumentava e Júnior era consumido por um turbilhão de sentimentos, ansioso e esperançoso ao mesmo tempo. Dançar? Seu pai repetiu. E Júnior notou a incredulidade na voz grave. Você acha mesmo que isso é um caminho viável? Que um homem da nossa família poderia se dar ao luxo de seguir um sonho tão inconstante? As palavras do pai cortaram Júnior como lâminas. Ele queria gritar, defender sua escolha, mas algo dentro dele hesitava. O medo de desapontá-lo surgia como um monstro adormecido, e seu peito parecia oco. Não é apenas dançar, pai. É a minha vida. É o que eu amo. A mão de Alana apertou a dele, como se quisesse infundir coragem. Ele voltou seu olhar para ela, buscando um fio de força naquele instante. O sorriso encorajador dela fez seu coração balançar. Era hora de lutar, não apenas pela dança, mas pela sua própria voz. Olha, eu sei que você tem expectativas, disse Júnior, tentando manter a calma. Mas eu não posso viver por você. Não posso ser a sombra do que você deseja que eu seja. Eu preciso ser eu. O pai, em sua imponente figura, parecia paralisado. O olhar fixo. A frustração e a preocupação eram visíveis, como sombras no seu semblante. E se essa escolha arruinar seu futuro? O que você vai fazer quando as coisas ficarem difíceis?
A dança não paga as contas. Júnior sentiu seu estômago revirar. As palavras do pai eram como ventos frios, mas a determinação dentro dele crescia. Alana, percebendo a luta interna do rapaz, inclinou-se ligeiramente para ele. A vida é uma dança, Júnior. Ao seguir o seu caminho, você não arruína nada. Na verdade, você cria algo novo e bonito, sussurrou. Naquele momento, Júnior percebeu algo. Seu pai não era apenas uma figura punitiva, mas um homem que também tinha medos, que já havia enfrentado suas próprias batalhas. Pai, eu entendo que você tem suas razões e que quer proteger a nossa família. Mas você também precisa entender que minha felicidade é tão importante quanto seu sonho de sucesso. A expressão do pai começou a mudar. Júnior teve a sensação de que ele poderia estar ouvindo. E se eu fracassar? Júnior fez a pergunta que pairava entre eles. E se eu não for bom o suficiente? Eu prefiro tentar do que viver o resto da minha vida sem saber se poderia ter sido feliz. Um breve momento de reflexão tomou conta do ambiente. O rosto do pai relaxou um pouco, e Júnior viu uma fagulha de algo, talvez entendimento, acender em seu olhar. Mas antes que pudesse se animar, o pai fechou os olhos brevemente e respirou fundo. A voz dele vacilou. Júnior prendeu a respiração, o coração batendo descontroladamente na expectativa. Eu não quero ver você quebrado na primeira dificuldade que aparecer. Mas dançar? É algo que não consigo simplesmente apoiar. E quando Júnior abaixou a cabeça, o pai continuou. Mas se você realmente acredita nisso, se isso for o que você quer... Neste momento, a porta se abriu abruptamente, interrompendo a conversa. Rosana, a mãe de Júnior, apareceu com um olhar preocupante. O que está acontecendo aqui? O que vocês estão discutindo com tanto fervor? As palavras da mãe trouxeram um novo elemento à cena, e Júnior sabia que aquela conversa estava apenas começando. A batalha por seu sonho ainda estava longe de ser concluída. Alana olhou para Júnior, e ele podia sentir um misto de alívio e ansiedade. O que Rosana iria pensar? Qual seria a reação dela? E mais importante, o que Júnior faria para transformar esse momento decisivo em esperança? A resposta parecia estar mais próxima do que ele imaginava, mas a tempestade ainda estava à frente. Júnior virou-se lentamente para a mãe, um turbilhão de emoções borbulhando dentro dele. Rosana sempre fora seu apoio, muitas vezes o farol quando as coisas ficavam escuras. Mas agora, diante dele, havia um abismo de incertezas. A expressão dela não era apenas de preocupação. Havia uma centelha de curiosidade, como se quisesse entender toda a complexidade daquela dinâmica familiar. Mãe, eu estava falando sobre dança. Júnior começou, a voz embargada. As palavras pareciam se agarrar na sua garganta. Eu quero seguir esse caminho. Quero dançar. Rosana franziu a testa como se as palavras estivessem se desenrolando lentamente em sua mente. Dançar? Essa é a sua decisão? E seu pai? Você o incluiu nisso? Júnior olhou para o pai, buscando uma resposta, um sinal. Mas a expressão do homem continuava fechada, como uma pedra. Ele está tentando entender. Mas eu preciso da sua ajuda, mãe. Preciso que você escute meu lado, que você acredite em mim. Você sabe que seu pai está apenas tentando fazer o melhor para a família, certo? Rosana respondeu, colocando a mão no coração, como se isso tornasse suas palavras mais suaves. Ele sempre desejou que você tivesse um futuro seguro. E dançar não pode ser esse futuro? Se eu não tentar, vou me sentir preso. Preso em uma vida que não é minha, Júnior disse, a paixão ardendo em sua voz. Havia algo dentro dele que clamava por liberdade, por expressão, e ele sabia que precisava lutar por isso. Alana observava a cena, seus olhos cheios de esperança. Ela sabia o peso dessa conversa, mas não podia deixar de acreditar que algo bonito poderia brotar ali, mesmo em meio à tensão. O silêncio se instalou novamente, mas era um silêncio diferente, mais reflexivo, como se todos ali estivessem pesando as palavras e sentimentos no ar. Eu não quero ver você infeliz, meu filho. Se dançar é realmente o que você ama, se isso te faz sentir vivo... Rosana hesitou, a voz começando a falhar. Talvez eu devesse aprender a confiar em seu sonho. Um fogo quente se acendeu no coração de Júnior. Mãe, você sempre me ensinou a seguir o que ama. Lembre-se do que você fala quando dançamos juntos na sala de estar. Isso me dá prazer. E por que não sentir isso todos os dias? As lágrimas começaram a brotar nos olhos de Rosana. Ela se lembrou de tempos mais simples, quando a dança era apenas um refúgio, um momento das suas próprias aspirações não realizadas.
Sua expressão suavizou, e por um instante, Júnior pôde ver a mulher que sonhava em ser mais do que a mãe dedicada. Se você acredita que pode fazer isso, então eu vou ajudá-lo a encontrar seu caminho, ela disse, as palavras sussurradas como uma promessa. Mas precisaremos do papai ao nosso lado. Júnior olhou para seu pai buscando resposta. O homem ficou em silêncio, processando o que acabara de ouvir. A tensão nas suas feições começou a derreter, mas ainda havia um bloqueio, um medo de perder o controle sobre o que sempre estivera sob sua tutela. É claro que eu quero que você seja feliz, Júnior. O pai finalmente respondeu, sua voz mais suave. No entanto, você deve saber que o caminho pode ser mais difícil do que imagina. Eu não posso garantir que será fácil. Entendo, mas eu não quero que você tenha medo do meu sonho, ele retrucou, o coração pesado em cada palavra. A vida deve ser vivida com coragem, e eu quero viver a minha da melhor forma possível. O olhar do pai se perdeu por um momento, como se ele estivesse lutando com suas próprias limitações e os sonhos que nunca teve coragem de seguir. E então, a porta se abriu novamente, mas desta vez era a avó de Júnior, uma figura reconfortante em seu mundo envolto em incertezas. Oi, o que está acontecendo aqui? Sua voz doce quebrou a tensão, mas Júnior sentiu que tudo estava prestes a mudar. Você não vai acreditar no que estamos discutindo. Ele começou cheio de esperança ao lado da avó, sem saber que a conversa ainda revelaria mais surpresas sobre a história da família do que jamais imaginou. Júnior respirou fundo, sentindo a atmosfera na sala se transformar lentamente. A presença da avó, embora amena, não era suficiente para impedir os olhares tensos trocados entre os homens da família. A avó, com seu jeito carinhoso, interrompeu o clima pesado. O que está acontecendo aqui, meus amores? Ela piscou para Júnior, como se pudesse revelar o valor do amor e da compreensão em meio à tempestade. Júnior começou a falar sobre seus sonhos, sobre a dança que agora corria em suas veias. Mãe, eu quero dançar, confessou, usando cada grão de coragem que havia reunido. A avó olhou em volta, seu olhar se detendo no rosto de Kim, que agora parecia estar gradualmente cedendo à conversa. E se isso faz você feliz, meu filho, devemos apoiá-lo, afirmou, o amor emanando de suas palavras. Kim, tenso, arqueou a sobrancelha. A dança não é uma escolha viável para a nossa família, disse ele, ainda resistente. Mas Júnior percebeu uma pequena rachadura na armadura rígida do pai. A avó mudou o tom, percebendo que a conversa precisava ser mais cardíaca do que estratégia. Meu querido, a vida é feita de escolhas, a sua deve ser livre. Seu avô também teve uma paixão e ao longo da vida aprendeu que seguir o coração traz recompensas. Júnior sentiu uma onda crescente de compreensão na sala, enquanto, em um golpe de sorte, a história da avó derrubava paredes. Ele sempre soube que sua avó carregava consigo experiências valiosas, histórias escondidas em cada ruga de seu rosto gentil. Eu nunca compartilhei isso antes, mas seu avô era um dançarino talentoso. Ele amava dançar, revelou a avó, com um brilho nostálgico nos olhos. A revelação caiu como chuva suave no chão seco da sala, mudando a textura tensa do ar. Júnior viu seu pai hesitar, um vislumbre de emoção começando a transparecer. A dança, aquele mundo de movimento e liberdade, não era apenas um sonho absurdo, era um legado que estava prestes a renascer. Ele amava a música e acreditava que cada passo podia mudar o mundo, continuou a avó. Infelizmente, ele abriu mão dessa paixão para construir a fábrica e nos prover. Júnior ouviu atentamente, sentindo uma conexão profunda entre as gerações. Por que você não me contou antes? Perguntou sua voz embargada. Porque sua felicidade, Júnior, é a nossa prioridade agora. A avó respondeu, estendendo a mão para tocá-lo de leve. Quem somos nós para matar suas aspirações? O silêncio se fez presente mais uma vez, mas agora não era mais pesado. O peso da expectativa estava sendo substituído por um entendimento mais profundo entre eles. Júnior lançou um olhar a Kim cuja expressão havia suavizado. A batalha interna do pai estava se revelando, como a quebra das nuvens em um dia ensolarado. Você tem talento, Júnior. E se isso é o que você ama, nós devemos apoiá-lo. Deixe a dança libertá-lo, disse Kim, a luta nas palavras parecendo um eco de algo que ele mesmo tinha perdido. Mantenha a tradição, mas mantenha sua vida verdadeira. Alana observava a cena, os olhos brilhando em admiração, enquanto um sorriso de esperança dançava em seu rosto. Obrigado, pai, disse Júnior, sentindo a tensão se dissolver como um sorvete derretendo ao sol. O alívio era palpável,
suas entranhas repletas de um novo sentido de possibilidade. Ele olhou para Lana, seu combustível emocional. Você estava certa. A dança realmente pode ser minha libertação. E naquele instante, o pequeno grupo se transformou em um time unido pela busca da felicidade. Se a dança era a chave, então cada passo dado poderia abrir uma trilha de descobertas e novos horizontes. Os aplausos da plateia imaginária ecoaram nas memórias de Júnior. Cada passo em direção à realização não seria apenas sobre o que deixara para trás, mas sobre cada passo que tomaria para moldar um futuro mais brilhante, onde a liberdade e a paixão coexistiriam. A envolvê-los agora era uma atmosfera de aceitação. Com a história da avó servindo de elo, a família estava prestes a embarcar em uma nova jornada. A vida sempre seria uma dança. Mas antes de se sentir totalmente leve, Júnior sabia que precisaria enfrentar o resto do mundo. Era o primeiro passo de muitos, e ele estava mais do que pronto agora. E nós estamos apenas começando. Isso é apenas um convite a todos vocês. Não deixem a vida passar como um peso sobre os ombros. Libertem-se e sigam seus sonhos, assim como nosso amigo Júnior. E para você que se emocionou com essa história, inscreva-se imediatamente no canal para não perder as próximas histórias exclusivas que irão tocar seu coração. Deixe um like agora para alimentar o algoritmo e fazer esta mensagem de superação chegar ainda mais longe. Comente suas reações e sentimentos sobre o final. Queremos saber como você se sentiu. E não esqueça, compartilhe instantaneamente este vídeo com pelo menos 5 amigos que precisam ver esta transformação que todos nós podemos alcançar. Você precisa mostrar seu apoio agora e não espere nem mais um segundo.